Olá, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre ciências da natureza. Nós vamos falar sobre sombra. Uma sombra é uma região formada pela ausência parcial de luz. É proporcionada pela existência de um obstáculo. Uma sombra ocupa todo o espaço que está atrás de um objeto, com uma fonte de luz em sua frente. A sombra muda de posição conforme a origem da luz. Existem dois tipos de sombras: a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria é aquela própria do objeto, por efeito de incidência de luz própria. A sombra projetada é quando o objeto entra em contato com a luz, formando uma sombra projetada e, posteriormente, em um plano ou até mesmo em outro objeto. A sombra aparece do lado oposto à fonte de luz e pode ser de diversos tamanhos, dependendo da distância em relação ao corpo bloqueador da luz. Corpo é o que? É o objeto que está sendo projetado. E da distância em relação ao corpo, ou seja, ao objeto. Quanto maior a opacidade de um corpo, maior será o bloqueio de passagem da luz, e muito nítida será a sombra. As sombras possuem drama e pavor, e de forma automática. São excelentes formas de expressar o medo, solidão e planos de fundo, excelentes para apresentar monstros. Deste modo, essa é a maneira mais fácil de utilizar luz e sombras de forma criativa. Veja a sombra desta maçã aqui, ó. Olha como ela está aqui atrás, certo? Veja a sombra desse animalzinho aqui. Ele é pequenininho. Olha o tamanho da sombra, como ela parece bem gigante, certo? Parece um animal grandão e bem feroz. Olha a sombra desse rapaz aqui, ó, no ar. Parece que ele está voando, mas ele não está. Olha aqui a sombra desses dois moços aqui na parede, ó. Olha como está. Bem legal, né? Vamos brincar um pouquinho então? Vamos para a próxima. Atividade 5, a sombra, que está na página 107. Trilha do conhecimento. Percebendo o movimento e a posição do Sol através da observação de sombra. Exercício 1. Observe as três figuras e as posições projetadas. Figura 1, figura 2, figura 3. Exercício 2. Em cada imagem, pinte de amarelo a posição do Sol para a produção ou não das sombras projetadas. Note que nessa primeira figura aqui, ó, a sombra está deste lado, nessa daqui a sombra está no meio e nessa daqui a sombra está do lado direito. Exercício 3. Escreva abaixo de cada imagem o período correspondente ao período da manhã, período do meio-dia e período da tarde. Lembre-se que a sombra ela é projetada do lado oposto aonde está a claridade. Ou seja, se o sol está batendo de um lado, a sombra vai aparecer do lado oposto. Então, se o sol está aqui, então provavelmente, se o sol está aqui, provavelmente o sol vai aparecer aonde? Do lado oposto, certo? Então é isso que vocês vão fazer.
aonde vai estar batendo essa sombra. Lembre-se que na aula anterior nós vimos que quem faz esse giro, quem faz esse movimento, tá? Não é o Sol. O movimento é o movimento da Terra, que nos dá o dia e a noite. Nós vimos isso na aula anterior, que é um movimento de rotação. Quem faz o movimento é a Terra, não é o Sol. Então, este movimento que a gente está vendo aqui é o movimento aparente do Sol, certo? Se você ficar em pé de manhãzinha e olhar cada momento, de acordo com que você vai observando, o Sol ele vai mudando de posição, certo? Só que, na verdade, quem está girando é a Terra e não o Sol. Tudo bem? Vamos observar, então? Vamos lá, então. Agora, nós vamos fazer a atividade da página 108, exercício 4. Vamos brincar um pouco? Vamos brincar com as sombras. Essa proposta será muito mais interessante. Se você estiver acompanhado e conseguir ficar em um ambiente escuro com uma abajur ou lanterna. Assim que estiverem na melhor posição, comece a criar sombras com as suas mãos ou objetos, mas não conte para seu par o que você está fazendo, peça para ele adivinhar. Você pode, tipo assim, fazer com as suas mãozinhas jacaré, você pode fazer pombos, imagem de pombos, você pode fazer tipo borboletinha com a mãozinha, em frente ao espelho, e ver se a pessoa consegue adivinhar, certo? Aí quem sabe? Aí fazer aquelas imagens bem bonitinhas com a mãozinha voando e ver se a pessoa consegue adivinhar, tipo sombrinha no escuro, meia luz, não pode ser no escuro porque senão a pessoa não vai ver, tá? E aí depois, na letrinha A tem aqui, ó, quando terminar a brincadeira, desenhe a sombra que você mais gostou de adivinhar ou de fazer. Aí você pode fazer o desenho aqui ou pode escrever para mim aqui. Eu vou adorar ver o que você desenhou ou do que vocês brincaram. Tudo bem? Vamos lá então? 5. Leia o texto a seguir. Se for preciso, peça ajuda para um responsável. Entenda a formação das sombras. Quem nunca se perguntou sobre a origem das sombras? Se tem alguma coisa que nos intriga, é olhar para o chão e ver nossa silhueta refletida. Bom, a resposta para essa pergunta é extremamente simples e sem muitos mistérios. Primeiro, é preciso entender o que é uma sombra. A sombra, basicamente falando, é um espaço escuro originado pela ausência de luz e criado pela presença de um obstáculo. A sombra ocupa um determinado espaço atrás de qualquer objeto que esteja bloqueando uma fonte de luz à sua frente. Conforme a origem do ponto de luz, ela pode mudar de posição, bem como mover-se. Digamos que ela seja o nome que damos à ausência da luz, sendo formada toda vez que um corpo está entre a fonte de luz e um anteparo, muro ou parede, por exemplo. Se ficarmos em pé diante de qualquer foco de luz, sol, lâmpada, vela, teremos então uma sombra projetada na direção oposta de sua origem. A sombra pode ser gerada de tamanhos variados, o que dependerá da distância e do corpo que está bloqueando a fonte de luz. Quanto mais perto o objeto estiver na luz, mais autêntica será o formato de sua sombra. Quanto mais longe da origem de luz, maior ela ficará. Sabe-se que existem dois tipos de sombra: a sombra própria e a sombra projetada. A sombra própria é quando ela é formada pelo objeto ou por algum efeito de luz sobre o objeto.
Já a sombra projetada seria um objeto que entra em contato com a luz e a gera, sendo projetada em algum plano ou noutro objeto. Atividade 6. Escreva o que você aprendeu sobre as sombras e vai colocar aqui o que você quiser, o que você achou e do jeitinho que você conseguir fazer. E aqui nós temos um site bem legal, ó, para você aprender um pouquinho mais. Se você ou alguém que mora com você quiser entender um pouquinho mais sobre as sombras e brincar um pouquinho mais com esse mundo da imaginação, entra nesse site aqui, ó, e vai fazer um monte de coisa legal. Vamos lá então? Obrigada, se divirta, um beijo e até a próxima aula!